noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne. Nesta noite de sábado, que temos a satisfação de receber aqui nosso irmão Francisco, trabalhador e um dos dirigentes do Chão de Flores, aqui em Sobradinho também. Francisco ainda trouxe para o nosso deleite nosso irmão Rubim, tocando essas melodias que elevam ainda mais o nosso ambiente. O tema da noite é o maior milagre de Jesus. Meus amigos, meus irmãos, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui no Monte Alverne, casa que nós há várias décadas conhecemos, aprendemos a respeitar o trabalho, o esforço dos irmãos que estão à frente, tanto os encarnados quanto os desencarnados, e também os desencarnados que estiveram aqui um dia entre nós, trazendo a nossa contribuição e hoje nos auxiliam com as suas inspirações do mais alto. São irmãos que nos ajudaram muito, a quem muito devemos, né? Lembramos aqui da Tia Azul, do nosso Ariston, para não ser injusto, a gente para por aqui, simbolizando aí duas gerações que passaram abençoando não apenas este ambiente, mas outras casas de luz, outros ambientes, no mundo inteiro, né? Viajou, nosso irmão levou a palavra, então a gente fica muito feliz em poder estar aqui numa casa que representa a doutrina da imortalidade. E hoje nós pegamos por tema, né, o maior milagre de Jesus. Esse é a frase, título de nossa fala aqui. Essa frase é de uma pessoa muito importante para todos nós espíritas. Numa doutrina que diz que não há milagres, nós temos esta frase de Allan Kardec, onde ele explica para a gente qual é o maior milagre que Jesus realizou. Então a gente fica pensando na extensão, no pensamento do codificador, quando enunciou essas palavras que mais adiante a gente vai dar a fonte. E fonte de esperança, fontes que consolam, que abençoam, fontes que nos enchem de otimismo, não falam, não faltam mesmo. O evangelista João, no começo do seu testamento, né, do seu evangelho, ele nos diz que a luz resplandeceu nas trevas, mas que as trevas não prevaleceram ante essa luz. Isso já não seria um milagre? Então, são palavras emblemáticas. Cada evangelho tem uma função, né? João seria o místico, né? Mateus o poeta, Lucas o historiador, e assim vai. E nós vamos assim, bebendo dessa água pura, à semelhança daquela mulher no poço de Jacó. Maravilhados estamos com o que o Evangelho traz para a gente, com o que a doutrina acrescenta para todos nós. Então, essa luz brilhou nas trevas.
E elas não prevaleceram, mostrando que acontecesse o que acontecesse, nós jamais estaríamos desamparados e muito menos abandonados. Então, meus irmãos, a gente fica com muito entusiasmo de falar numa casa como essa. E João, terminando já o seu evangelho, ele nos traz outra informação, que no mundo inteiro, se fosse relatar tudo que o Cristo fez, no mundo inteiro não caberiam os livros. Imaginemos isso. Quando a gente vê uma frase assim, em 33 anos, é um tempo muito curto. Se a gente for reduzir ao tempo em que Jesus verdadeiramente, militou, seriam 3. Mais curto ainda. Mas quando a gente pensa no Cristo cósmico, que ajudou a fundar não apenas a casa, mãe terra que nos acolhe, mas o próprio sistema de mundos em que habitamos, um espírito que há bilhões já era grande, um espírito que se tornou tão superior aos arcanjos na palavra de Paulo, que ganhou um nome especial, Cristo. Cristo é um nome especial, ministro. Então, quando a gente vê essa amplidão que supera o homem Jesus de Nazaré, verdadeiramente a gente compreende e aceita que no mundo inteiro, verdadeiramente, não caberiam os livros para dizer tudo aquilo que o Senhor nos falou. Não seria esse também um milagre? Que não derroga as leis, mas um prodígio. São reflexões que nós fazemos. E nos colocamos a meditar. Quando a gente adentra essas águas do Evangelho, que traz tanto consolo, esse mundo se torna tão pequeno. Certa feita, uma colega nossa espírita, ela falou: Francisco, quando eu estou muito angustiada, sofrendo muito, eu vou estudar a Gênese, uranografia de Allan Kardec. Você começa a ver a grandiosidade e a extensão. E ali você nem percebe. Depois de alguns minutos, você para e pensa: aonde estava o meu problema? Então tudo depende da ótica do que nós olhamos. E as óticas nos trazem coisas muito boas. Eu vou pedir para o Rubinho cantar uma música. Em seguida a gente dá para você.
essa música que o Rubens fez. Ouvindo cantar realmente é uma melodia aos ouvidos que agrada. Dando prosseguimento ao nosso assunto, o maior milagre de Jesus, nós buscamos o capítulo 13 da Gênesis, onde há uma afirmativa de nosso codificador. O Espiritismo não faz milagres. E ele vem nos mostrar que tudo aquilo que foi tido como milagres estavam dentro das desconhecidas leis da natureza. O milagre, como intervenção que derroga as leis do Criador, o Espiritismo afirma que ele, Espiritismo, não faz. Então a nossa doutrina, ela literalmente, positivamente, ela nos afirma que não faz milagres. Mas, nesse mesmo capítulo 13, Kardec faz uma pergunta. Deus faz milagres? E vem nos mostrar que Deus também não faz milagres. Não porque não possa. Deus tudo pode. Criador deste mundo aí, que o Rubens acabou de fazer, cantar para nós, pode tudo. E poderia, inclusive, fazer milagres, derrogando as leis da natureza. No entanto, a presciência, a onisciência de tudo, a sabedoria eterna, não precisaria fazer uma lei e mais adiante mudar esta lei, porque é um dos atributos do Criador, a imutabilidade, invariável, ele é. Então, diante deste atributo, Deus não precisa, é possível, mas não faria por desnecessário, porque já prevê tudo aquilo que poderia ou que deveria ser feito a benefício de nós. A sua providência, se Deus alterasse as suas leis para nos favorecer, ainda que por misericórdia, a providência estaria incompleta em seu conhecimento anterior de tudo. Eu tinha muita dificuldade para entender a onisciência divina. Como pode o Criador conhecer tudo, saber tudo o que passa dentro de um grão de areia e de um sol milhões de vezes maior que o nosso? Como poderia ter ciência de tudo que acontece, do verme ao animal, do animal ao homem, do homem ao espírito, seja em que dimensão que ele esteja, em que mundo que ele esteja, porque a
Onisciência, nos ensina Allan Kardec, abrange todos os seres de todos os mundos. Palavras de Allan Kardec. Então eu tinha muita dificuldade em aceitar, em entender estas coisas. E no capítulo A Providência da Gênese, o Espírito Quinemante vem discorrer sobre o assunto, comparando o nosso espírito com o domínio que a gente tem do perispírito nosso. O corpo é atingido em qualquer parte, o espírito vibra, se agita, sente e sabe. Longe, que Quinemante fala, de materializar a divindade. Mas por analogia, imaginemos um fluido que preenche o cosmos. Lembraram de algo, né? Fluido cósmico, universal. Dotemo-lo de inteligência, adentrando todos os seres e todas as coisas. Como que um ser assim precisaria derrogar as leis criadas por ele para atender uma necessidade de momento de qualquer um de nós? Então, verdadeiramente, se faltasse esse atributo a Deus da imutabilidade, Deus não seria. Então temos atributos: onisciência, presença, soberanamente justo, bom, eterno, imortal, infinito. Aliás, na minha concepção, infinito é a melhor definição de Deus. Nós somos eternos. Temos um começo, não teremos fim. O Criador sempre existiu. Então Deus não faz milagres e nem a doutrina dos Espíritos. Quinemante, para dar essa explicação para ele simples, para mim a mais completa que eu já vi, ele recorreu aos fluidos. Os fluidos estão no capítulo 14 da Gênese. Eu tinha muita dificuldade também de entender o que era fluido. O que é fluido? Como que é fluido? O que vem a ser fluido? Teve uma época da doutrina espírita que era recorrente. Não é fluido, é fluido. Outros diziam, não é fluido, é fluido. E a gente ficava discutindo a semântica, pelo menos eu falo por mim, sem entender a essência do que esse Espírito trouxe. Duas questões me ajudaram. Uma, a definição de fluidos que André Luiz traz no livro Evolução dos Mundos. Definimos fluido como um corpo. Opa, já nos disse alguma coisa. Fluido é um corpo. Nesta ou naquela procedência. Já é outra informação. No mundo físico ou no mundo espiritual. Fluido é um corpo no mundo físico ou no mundo espiritual. Que assume uma forma quando está num objeto de contenção ou se espalha quando livremente entregue a si mesmo. Empresta essa garrafinha, Sérgio, de água. Já está fluida, viu? Fluidificada. Já está fluidificada.
Um objeto de contenção assume a forma do objeto. Livremente entregue a si mesmo, se espalha. Fumaça, fluido, água e fluido. Tudo nessas circunstâncias são fluidos. Essa explicação trouxe o que eu precisava saber. Então você vai juntando informação daqui e dali para entender coisas que são singelas para os espíritos. E Allan Kardec nos traz um capítulo inteiro, o 14, também na Gênese, falando só dos frutos, das naturezas dos frutos. E por que eu estou falando sobre isso aqui? Porque no capítulo 13 ainda, Kardec fala dos milagres realizados por Jesus. E ele mostra, dentro dos fenômenos naturais, do que se conhecia de fluido na época, que tudo aquilo ali que o Cristo estava fazendo, sem derrogar as leis do Pai. Explicando as multiplicações, explicando as levitações, porque ele estava em determinado momento no templo, iam aprisioná-lo para crucificá-lo antes da época, e de repente, cadê Jesus? Ninguém sabe, ninguém viu. Então é neste capítulo 13 que Allan Kardec vem nos falar dos milagres e em seguida nos relatando sobre as propriedades dos fluidos que ele vem trazer naturalidade aos fenômenos espirituais, aos prodígios que Jesus fazia. Então os espíritos sabem manipular os frutos. E Jesus disse, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, faria tudo o que eu faço e muito mais. Os espíritos fazem maravilhas com os frutos. Tem uma amiga nossa, né? Está chegando aí aos 90 e tantos anos, que ela frequentava as reuniões de materialização de Peixotinho, na presença do Chico. Sublime, né? Queríamos estar lá. Né? E o que ela trouxe para a gente? Francisco, eu não mostro isso aqui para ninguém. E falou para uma das suas filhas, filha, pega aquela flor para mim. E a filha foi buscar uma flor, trouxe dentro de um jarro muito bem conservado, uma flor ressequida, isso. Uma flor materializada pelo espírito Sheila. Naquela época, década de 40, 50, das materializações da Peixotinho, essa irmã passava por grande dificuldade. Grande dificuldade. E procurava o Chico em busca de consolo, em busca de alívio. E dessas visitas, engraçado, uma vez ela falou que André Luiz fez diálogo fraterno com ela. Gente, como eu queria ser um espírito sofredor nessa hora. Já imaginou? Você, né, recebeu um diálogo fraterno com Chico, André Luiz incorporado em Chico. Eu esquecia meu sofrimento e fazia um monte de perguntas. Falei, minha irmã, como você é feliz? E aquela flor que ela conserva até hoje
em sua casa, secou todinho, mas está ali. Os espíritos transportaram e está ali. Então, se simples espíritos desencarnados são capazes de fazer isso, o que o Cristo em espírito, vamos pegar a escala espírita, 100 a 113, o espírito puro. Claro que essa classe de puro se desdobra em várias outras, mas um espírito que tem domínio completo sobre a matéria não faria. E o que nós não conseguiremos fazer quando tivermos toda a ciência, toda a sabedoria e toda a bondade para colocar em prática o mais simples e o mais difícil das nossas conquistas espirituais, que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nesse dia, não sei se nós teremos a fé do tamanho de um grão de mostarda. Muito mais, né? Mas faríamos sim, nesse tempo, tudo que o Cristo fez, sem violar o menor dos mandamentos. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Porque Ele mesmo também nos disse, a minha doutrina não é minha, eu falo o que o Pai me ensinou. Palavras sábias. Nesse dia, teremos conquistado, sim, o paraíso de felicidade. A conquista do paraíso, né, Rubinho? Falando um pouco sobre fluidos, né? Está na base da explicação, como nós falamos de todos os fenômenos paranormais, mas nos ajudou muito uma outra frase de Allan Kardec, também da Gênese, que ele colocou a designação de fluidos espirituais porque a energia movida pelos espíritos. Mas que, na verdade, os fluidos é a matéria do mundo espiritual, os fluidos espirituais. Pela afinidade que os espíritos têm com esses fluidos, ele deu a designação de fluidos espirituais. Mas que, na verdade, a única coisa espiritual que existe é o espírito. Que nós chamamos de fluido espiritual é a matéria do mundo espiritual. Fluido espiritual. O nome dado por Allan Kardec para designar essa matéria. Então a gente desencarna, foge um pouquinho do assunto, mas só para a gente explicar. E tem dificuldade, quando chega no mundo dos espíritos, para descobrir que desencarnou.
Porque chega lá, a gente encontra cidades, encontra pessoas, a gente pisa no chão e é chão, olha para o céu e é céu. A matéria, uma dimensão da esfera a que estamos submetidos. Esses ensinos explicam ainda capítulo 15 da Gênesis, o desaparecimento do corpo do Cristo e os prodígios por ocasião de sua morte. Tudo explicado pelos fluidos. Uma vez um espírito me disse: Francisco, a impressão que eu tenho é que eu vivo num mundo mágico, porque tudo que eu penso acontece. Quando ele fala isso, o mundo espiritual é um milagre mesmo. Porque André Luiz disse que a gente, quando desencarna, a gente vai lidar com o fluido vivo. Daí as regiões umbralinas, daí as construções abençoadas da vida maior, hospitais, escolas, postos de socorro, tudo que você imagina está sendo construído ali. O fluido precisa ser estudado. Certa vez Ivone Pereira, fora do corpo, se encontrou com uma senhora, uma benfeitora espírita, elevadíssima, em traje, em roupagem de negra, né, com as feições de negra, cuidando de um pobre homicida desencarnado, um serial killer. Tudo que aquele homem tocava virava restos de despojos humanos. Olha o fluido vivo ali. A benfeitora serviu uma sopa e ele transformou em despojos de cadáver. Aquele homem transitando numa espécie de filme de horror. Filme de terror mesmo, não vamos entrar em detalhes aqui. E quando ela pergunta para a benfeitora, quem fez esse cemitério? O que a benfeitora, que estava ali a serviço de Dr. Bezerra de Menezes, fala? Ninguém. Não tem cemitério algum. Tudo criação da mente. Fluido vivo. Trabalhado pelo nosso remorso. Por isso que a gente precisa viver os ensinamentos do Cristo. Prossigamos. Allan Kardec, na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, aí agora a gente já está falando de Evangelho, ele diz os objetivos desta obra. E ele enumera 5. Primeiro, os fatos comuns da vida do Cristo. Os evangelhos, todos eles, os 4, todos eles falam da vida pessoal do Cristo. Os fatos comuns da vida do Cristo. Os milagres. Olha os milagres que Kardec coloca em segundo lugar. Terceiro, os prodígios, as profecias, melhor, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para formar os dogmas da igreja. Todos os dogmas foram tirados de palavras-chaves ditas pelo Cristo ou pelos seus discípulos. Então, Kardec enumera essas 4 fatos comuns da vida do Cristo, e nem tudo, né? De 12 a 30, não se sabe. Milagres, profecias e palavras que induziram aos dogmas. E por último,
fundamento moral da doutrina do Cristo. Disso nós não podemos ter dúvida. Kardec nos fala. As 4 primeiras, inclusive o milagre, tema de nossa fala de hoje, foram sujeitas a polêmicas, a discussões, a contradições, a defesas ferrenhas e ataques ainda mais ferrenhos. Mas só o fundamento moral passou isento. Não se discute o amai os vossos inimigos. Não se discute o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não se discute quando Cristo fala: não existe amor maior do que alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Mas os milagres são contestados. Maria teve ou não relação? Jesus tinha ou não irmão? Quem vê a mim, vê ao Pai. Cristo era ou não Deus? Tudo isso, Kardec deixa bem claro para a gente. O fundamento moral não. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, amai. Amai. Para Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Não se discute isso. Que para seguir o Cristo tem que amar. Mas os milagres são discutíveis. Então, qual foi o maior milagre que Jesus operou sem derrogar nenhuma das leis? Item 63 da Gênesis, que para ser fiel ao codificador, a gente vai ler. O maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta sua superioridade moral, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Malgrado a exiguidade dos meios de ação. Tudo contra o Cristo. Kardec vai falar aqui. Pobre, teve que fugir. Tudo isso o codificador. Sem poder material, sem posses, sem nada. Junto com mais uns poucos pessoas tão humildes e obscuras quanto ele, eu não acho Jesus obscuro. Mas foi a palavra que Kardec usou para mostrar o quanto ele é grandioso. Né? A gente entende o que o codificador quis dizer. Com efeito, Jesus obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição, no seio de um povo pequenino, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária. Nada disso os judeus tinham. E apenas durante 3 anos prega e implanta a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos, pelo seu próprio povo, né? Ninguém é profeta em sua terra. Vê-se obrigado a fugir para não ser morto. É traído por um de seus apóstolos, negado por outro e abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Só fazia o bem, e isso não o punha ao abrigo da malevolência,
que dos próprios serviços que ele prestava, tirava motivos para acusá-lo. Por que você está curando no sábado? Ele espelha o demônio porque ele é o maior deles. E dos próprios serviços que prestava, repetimos, tirava motivos para acusá-lo. Condenado ao suplício que só aos criminosos era infligido. Morre, ignorado do mundo, visto que a história daquela época nada diz a seu respeito. A história não registra Jesus. Historicamente, Jesus não é comprovado. Mas um homem escreveu sobre Jesus. Flávio Joséfo. Né? Flávio Joséfo, dele unicamente fala o historiador Flávio Joséfo, que aliás diz bem pouca coisa. Flávio Joséfo viveu cerca de 200 anos depois de Jesus. O único que escreveu. Nada escreveram, portanto, e entretanto ajudado por alguns poucos homens, tão obscuros quanto ele. Sua palavra bastou para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo onipotente e se tornou um facho da civilização. Tinha contra si tudo o que causa o malogro das obras dos homens. Razão porque dizemos que o triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres. Ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão. Se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal o conhecessem de nome. O que Kardec está dizendo aqui? Que se Jesus tivesse feito apenas os prodígios explicados pelos fluidos, talvez hoje ele fosse ignorado por todos nós. Ninguém vai ao centro espírita por causa de fenômenos. Os fenômenos passam. Kate King se materializava. William Crookes tirava sangue. Media a pressão arterial, pesava. Cortava mechas do seu cabelo, a semelhança da rosa. Cadê? Os fenômenos passam. O maior milagre de Jesus é o seu Evangelho. Porque o demais é explicado pelas leis da natureza. Agora, o que o Cristo fez, esse vimos aqui com Kardec, não existe uma explicação para isso. As duas primeiras músicas eu escolhi, gente. A terceira, Rubinho. E aí a gente encerra a nossa participação, tá? Obrigado.
Meus irmãos, acredito que qualquer palavra dita nesse momento será desnecessária para expressar a nossa gratidão a esses irmãos que aqui estão hoje, trazendo essa paz, esse consolo para as nossas dores. Monte Alverno agradece a presença de Francisco, a presença de Rubens. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Finalizando, vamos ter hoje aqui a marcação das consultas para na próxima quarta-feira o trabalho de cura à distância, então serão preenchidas as fichas aqui hoje. Aqueles interessados podem aguardar o término da reunião. Gostaríamos de convidar os médiuns presentes para se postarem aqui à frente do nosso palco para o passe coletivo, enviando também àqueles irmãos que estão nas suas residências todo esse carinho recebido aqui hoje, que tenhamos uma excelente semana pela frente. E a prece final ficará a cargo do nosso irmão Nuno,